Por 10 anos, eu fiquei na igreja fazendo tudo do meu jeito e ainda assim culpava Deus. No começo, eu via tudo que a palavra trazia para mim como santidade. A forma de devolver o dízimo, como devolver as ofertas. Então, tudo isso eu via como santidade. Então, com isso veio a paz, veio a tranquilidade financeira. Eu consegui me estabilizar financeiramente. Mas, conforme as coisas foram mudando, eu também fui mudando. Eu comecei a fazer do meu jeito. Então, eu devolvia o dízimo do meu jeito. Quando sobrava, eu devolvia. Quando não sobrava, eu não devolvia. Então, eu não passei mais a ter consideração como aquilo sendo sagrado, como via no começo. Porque no começo eu via aquilo como sagrado, como algo santo. Depois não, eu vi como algo natural. Quando vinha a palavra do altar, eu falava, não, não é bem assim, é do meu jeito, é algo natural, é dinheiro, é dinheiro. Os domingos, eles não eram mais as primícias para mim. A palavra ela já não tinha mais sentido para mim, ela já não era uma prioridade. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo aniversário de casamento e eu queria fazer algo para o meu esposo. E como não tinha dinheiro para fazer um jantar diferente, tinha apenas a quantia do dízimo, fui e toquei. Mexi no que era sagrado e fiz aquele jantar. Foi dessa forma que veio a minha ruína. Eu me entrei em dívida, comecei a fazer empréstimos e mais empréstimos, empréstimo para cobrir o outro empréstimo. Eu cheguei ao ponto de não ter mais dinheiro nem para pagar um aluguel. E a minha pior ruína foi morar dentro de um carro. Eu tive que vender todas as minhas coisas de casa. Meu esposo saiu de casa, meu casamento foi destruído. Eu fiquei só com 2 filhos. O pior dia da minha vida com meu filho dentro de casa foi ele pedir o alimento e eu ter simplesmente somente uma gordura com bichos dentro, que eu tive que coar essa gordura para poder fazer esse alimento com essa gordura suja de bichos. Porque se eu não fizesse isso, ele ia passar fome. Foi a ruína que eu cheguei em tocar no sagrado. Quando eu chegava, as coisas ficavam muito apertadas mesmo, eu ia para a reunião. E quando chegava lá, eu só ia para reclamar com Deus. Por que ele estava permitindo tudo aquilo? Por que eu estava passando por tudo aquilo? Ainda falava que era fiel. Dizia, eu sou fiel. Eu estou aqui, eu venho aqui quando eu posso, mas eu estou aqui. Então eu reclamava isso com Deus e não reconhecia o meu erro, que o erro estava em mim, não em Deus. Mas teve um dia, diante desse aperto, diante desse sofrimento todo, que a palavra veio do altar e ela entrou, onde o homem de Deus ele explicava como que a pessoa errava em devolver a fidelidade com Deus. Aquela palavra ela entrou e ficou. E eu comecei a comparar ela com a minha vida. Então tudo que ele falava, ela confrontava com aquilo que eu estava vivendo. Então eu pensava em devolver a fidelidade e eu pensava aquilo como dinheiro, que Deus estava querendo o meu dinheiro, que eu nem tinha. E eu disse para Deus, a partir de agora, não foi nem de hoje, eu falei, a partir de agora, tudo é do teu jeito. Se o Senhor mandar eu plantar bananeira, se a tua palavra está escrito que é para plantar bananeira, eu vou plantar. Comecei a voltar nas reuniões da quarta-feira, comecei a consertar os meus jejuns, a orar mais, a meditar na palavra, o domingo, a priorizar o domingo. E houve situações que eu precisei, que eu só tinha o valor da fidelidade, mas eu não toquei, eu fiquei firme. E a consequência veio à frente. Então, eu que já morava dentro de um carro, já vivia dentro do carro, já passei a
ter dinheiro para pagar um aluguel. Deus foi dando ideias de empregada. Deus foi dando ideia para montar o meu próprio negócio. Depois veio ideia para outra empresa. Depois veio a ideia para outro ramo que não era o mesmo primeiro que ele deu a primeira ideia. O meu casamento é abençoado. Meu esposo retornou. Nós casamos novamente. Meu filho é um filho abençoado hoje na igreja. Minha filha, ela mora fora do país. Todas as dívidas que eu tinha em empréstimo, pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo, hoje a gente não tem. Tudo está no lugar. Mas o principal, a minha prioridade, a minha fidelidade e o primeiro na minha vida é o Espírito Santo. É o meu tesouro, é a minha riqueza maior. Quando você está dentro da vontade de Deus, você tem paz. O paraíso, ele está dentro de você. Ele vive dentro de você. É tudo, é mais do que o ar que você respira. Porque o ar que você respira, você pode substituir. Mas o Espírito Santo e Deus, você não pode.